Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudos aqui da lição do Pequeno Pesquisador. E chegamos ao final de mais um trimestre, já estamos na lição de número 13. Olha como passou rápido! E essa semana nós vamos falar sobre a hospitalidade, nós vamos aprender com Abraão, a ser hospitaleiro. E o verso para memorizar diz assim, ó: Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Está escrito em Hebreus, capítulo 13, verso 2. E o Pare e Pense diz assim: Que animal é sociável e pode ir onde os outros não podem? Eu fiquei muito curiosa para descobrir que animal será que é esse. Muito bem, então vamos começar a lição de domingo. Não se esqueça, era uma tarde quente de verão. Um famoso e respeitado patriarca estava sentado à porta da sua tenda, apreciando a paisagem tranquila. De repente, viu 3 viajantes se aproximando ao longe. Antes de chegar à sua tenda, os estranhos pararam como se estivessem decidindo o caminho que deviam seguir. O patriarca os esperou chegarem ao seu lar. Perdão, o patriarca não os esperou chegarem ao seu lar, mas correu ao encontro deles. Os estranhos começaram a andar como se estivessem indo em outra direção, mas o patriarca os seguiu e chamou. Ele era um homem idoso, rico e muito respeitado, mas também tinha grande bondade, por isso inclinou-se ao chão. Então Abraão, quando ele viu aqueles 3 viajantes, aquele calor estava muito quente, sabe? Muito quente mesmo. E ele lá debaixo da sua tenda, tendo água fresca para beber, né? Tendo a sua comida para comer bem tranquilamente, ele ficou pensando: nossa, essas 3 pessoas que estão andando, elas podem estar muito famintas, às vezes até passando mal por causa do calor, com muita sede. Eu vou chamá-los para vir aqui para minha casa. Ele tinha muita bondade. Gentilmente pedia aos estranhos para lhe darem a honra de visitar a sua casa e se refrescarem um pouco do calor do verão. Quem era esse patriarca? Nós já falamos. Será que você teria ido atrás de 3 estranhos para convidá-los a comer algo em sua casa, como ele fez? Será que você teria essa coragem, pequeno pesquisador? Eu não teria tanta coragem assim, porque hoje nós ficamos com medo, né? Já pensou? Pode ser bandidos, né? Os ladrões, podem ser pessoas que querem fazer mal à nossa família. Então nós ficamos com um pouco de medo, certo? Mas Abraão, ele não pensou 2 vezes. Como ele era um homem muito temente a Deus, confiava no Senhor, ele falou assim: não, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ser humilde, né? Essas pessoas estão sofrendo, eu não posso ver elas com esse calor, sem comer, sem beber, deixá-las partirem desse jeito. E agora chegou a hora de pesquisar para a gente entender o que a lição quer nos ensinar sobre a hospitalidade. Como Abraão e Sara demonstraram grande hospitalidade aos viajantes que chegaram à sua tenda, em Gênesis capítulo 18, 4 a 8, vai explicar aqui para nós. 18 diz assim, ó: Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: Faze como dissestes. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Continuando aqui até o 8. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto, e eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então aqui, nós podemos ver nesses versos algumas características louváveis, né? Uma delas é a humildade. Por que humildade? Porque você não conhece aquelas pessoas e mesmo assim, né, você convidou para a sua casa para poder descansar um pouco. Então, nós encontramos aqui a humildade e a gentileza. Então, como Abraão e Sara demonstraram grande hospitalidade aos viajantes que chegaram à sua tenda? Demonstrando humildade, demonstrando humildade e gentileza.
No Patriarcas e Profetas é muito interessante, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura aí com a lição de vocês. Com suas próprias mãos, Abraão trouxe água para os 3 viajantes limparem a poeira da viagem de seus pés. Ele mesmo preparou o alimento das suas provisões. E enquanto estavam em repouso sobre a refrescante sombra, o alimento foi servido, e ele permaneceu respeitosamente ao lado deles enquanto desfrutavam de sua hospitalidade. Então ele foi gentil e humilde. Número 2. Que boa notícia os convidados celestiais trouxeram a Sara e Abraão. Olha só que interessante. Eles chamaram esses 3 viajantes, né, essas 3 pessoas, sem saber quem eles eram. E eram pessoas muito importantes. Qual o nível dessa importância? Será que era assim? Ou será que era assim? Ou a gente não pode calcular, né, como eles eram importantes? Que boa notícia os convidados celestiais trouxeram a Sara e Abraão. Eram convidados do céu. Olha isso, pequenos pesquisadores. Gênesis capítulo 18, versos 9 e 10. Diz assim, ó. Então eles perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Esses viajantes eram anjos e eles vieram dar a notícia de que Abraão e Sara seriam pais. Eles já estavam bem velhinhos, mas eles tinham um sonho, que era ter o próprio filho, né? E Sara queria gerar um filho no seu ventre, na sua barriguinha, mas ela não podia ter filhos. Então a resposta é: Sara finalmente teria um bebê. Número 3. Quem eram os estranhos e qual a missão deles? Então aqui nós já descobrimos que eram anjos, seres celestiais. Então a resposta é anjos de Sodoma e Gomorra. Vejam como é específico, né, a continuação dessa resposta. Nós vamos entender. Abraão pensou que seus hóspedes eram apenas 3 caminhantes cansados. Por isso, nem imaginou que havia entre eles alguém sem pecado, a quem podia adorar. Pera lá, então, quem estava no meio deles? Olha aqui de novo. Por isso, nem imaginou que havia entre eles, grifem essa parte aqui, ó, faça um risquinho embaixo. Alguém sem pecado a quem podia adorar. Mas o verdadeiro caráter dos mensageiros celestiais foi agora revelado. Embora estivessem cumprindo o papel de ministros da ira de Deus a Abraão, vamos ler novamente aqui. Embora estivessem cumprindo o papel de ministros da ira de Deus a Abraão, o homem da fé, eles pararam para falar de bênçãos. Então, eles vieram trazer uma mensagem muito importante. 2 dos mensageiros celestes partiram, deixando Abraão a sós com aquele... Ó, grifem de novo, façam um risquinho aqui embaixo. Aquele a quem ele agora sabia ser o Filho de Deus. Pequenos pesquisadores, Abraão hospedou o Filho de Deus, né? Deu comida, deu água fresca. E o homem de fé implorou em favor dos habitantes de Sodoma. Então aqui nós já tivemos a resposta da primeira parte, né? Por que é importante você ser hospitaleiro, você ajudar as pessoas? Aqui Abraão, sem saber, hospedou quem? Os anjos, né? Que trouxeram uma bênção, uma notícia muito importante para ele. Então assim nós terminamos a lição de domingo. Um abraço bem apertado e até amanhã. Tchau, tchau.